Oiê! Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso. BíbliaCast! E hoje, minha gente, vamos continuar agora sim a nossa leitura de Jeremias, né? No episódio passado nós estávamos em Reis, em Crônicas e falamos um Jeremias só, que foi o último capítulo. Agora nós vamos voltar à ordem certa que estávamos, né? No episódio de hoje nós vamos ler Jeremias 41, 42, 43 e 44. E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então fica com a gente até o final e abre a sua Bíblia aí em Jeremias 41. Contudo, no sétimo mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, da linhagem real, e que tinha sido um dos oficiais do rei, foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, levando consigo 10 homens. Enquanto comiam juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e feriram a espada Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, bem como os soldados babilônios que ali estavam. No dia seguinte ao assassinato de Gedalias, antes que alguém o soubesse, 80 homens que haviam rapado a barba, rasgado suas roupas e feito cortes no corpo, vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereal e incenso para oferecer no templo do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para encontrá-los, chorando enquanto caminhava. Quando os encontrou, disse: Venham até onde se encontra Gedalias, filho de Aicã. Quando entrarem na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele os mataram e os atiraram em uma cisterna. No entanto, 10 deles disseram a Ismael: Não nos mate. Temos trigo e cevada, azeite e mel, escondidos em um campo. Então ele os deixou em paz e não os matou com os demais. A cisterna na qual ele jogou os corpos dos homens que havia matado, com o de Gedalias, tinha sido cavada pelo rei Asa para defender-se de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu-a com os mortos. Ismael tomou como prisioneiros todo o remanescente do povo que estava em Mispá, bem como as filhas do rei, sobre os quais Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiros e partiu para o território de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam souberam do crime que Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, convocaram todos os seus soldados para lutar contra ele. Eles o alcançaram perto do grande açude de Gibeon. Quando todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro viu Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, alegrou-se. Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro de Mispá se voltou e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Ismael, filho de Netanias, porém, e 8 de seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o território de Amon. A fuga para o Egito. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele levaram todo o remanescente do povo em Mispá, que ele tinha resgatado de Ismael, filho de Netanias, depois que este havia assassinado Gedalias, filho de Aicã. Os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio real que ele tinha trazido de Gibeon. Eles prosseguiram, parando em Jerute-Quimã, perto de Belém, a caminho do Egito.
Queriam escapar dos babilônios. Estavam com medo porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia nomeara governador de Judá. Jeremias 42. Então todos os líderes do exército, inclusive Joanã, filho de Careá, e Jezanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o maior, aproximaram-se do profeta Jeremias e lhe disseram: Por favor, ouça nossa petição e ore ao Senhor, ao seu Deus, por nós e em favor de todo este remanescente. Pois, como você vê, embora fôssemos muitos, agora só restam poucos de nós. Ore, rogando ao Senhor, ao seu Deus, que nos diga para onde devemos ir e o que devemos fazer. Eu os atenderei, respondeu o profeta Jeremias. Orarei ao Senhor, ao seu Deus, conforme vocês pediram, e tudo o que o Senhor responder eu lhes direi, nada esconderei de vocês. Então disseram a Jeremias: Que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, caso não façamos tudo o que o Senhor, o seu Deus, nos ordenar por você, quer seja favorável ou não. Obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus, a quem o enviamos para que tudo vá bem conosco, pois obedeceremos ao Senhor, o nosso Deus. 10 dias depois, o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias, e ele convocou Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele e todo o povo, desde o menor até o maior. Disse-lhes então: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem vocês me enviaram para apresentar a petição de vocês. Se vocês permanecerem nesta terra, eu os edificarei e não os destruirei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois muito me pesa a desgraça que eu trouxe sobre vocês. Não tenha medo do rei da Babilônia, a quem vocês agora temem. Não tenham medo dele, declara o Senhor, pois estou com vocês e os salvarei e os livrarei das mãos dele. Eu terei compaixão de vocês e ele também, e lhes permitirá retornar à terra de vocês. Contudo, se vocês disserem: Não permaneceremos nesta terra, e assim desobedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e se disserem: Não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra, nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome. Ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a guerra que vocês temem os alcançará. A fome que receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. Todos os que estão decididos a partir e residir no Egito morrerão pela guerra, pela fome e pela peste. Nenhum só deles sobreviverá ou escapará da desgraça que trarei sobre eles. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Como o meu furor foi derramado sobre os habitantes de Jerusalém, também a minha ira será derramada sobre vocês quando forem para o Egito. Vocês serão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Vocês jamais tornarão a ver este lugar. O remanescente de Judá, o Senhor lhes disse: Não vão para o Egito. Estejam certos disto. Eu hoje os adverti que vocês cometeram um erro fatal quando me enviaram ao Senhor, ao seu Deus, pedindo: Ore ao Senhor, ao nosso Deus, em nosso favor. Diga-nos tudo o que ele lhe falar, e nós o faremos. Eu lhes disse, hoje mesmo, o que o Senhor, o seu Deus, me mandou dizer a vocês, mas vocês não lhe estão obedecendo. Agora, porém, estejam certos de que vocês morrerão pela guerra, pela fome e pela peste, no lugar em que vocês desejam residir. Jeremias 43. Quando Jeremias acabou de dizer a todo o povo tudo o que o Senhor, o seu Deus, lhe mandara dizer, todas estas palavras, Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá,
E todos os homens arrogantes disseram a Jeremias: Você está mentindo. O Senhor nosso Deus não mandou dizer que não fôssemos residir no Egito, mas é Baruque, filho de Nerias, que o está instigando contra nós, para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio na Babilônia. Assim, Joanã, filho de Careá, todos os comandantes do exército e todo o povo desobedeceram à ordem do Senhor de que permanecessem na terra de Judá. Pelo contrário, Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército levaram todo o remanescente de Judá, que tinha voltado de todas as nações para onde haviam sido espalhados, a fim de viver na terra de Judá. Todos os homens, mulheres e crianças, as filhas do rei, todos os que Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deixara com Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã, bem como o profeta Jeremias e Baruque, filho de Nerias. Eles foram para o Egito, desobedecendo ao Senhor, indo até Táfnis. Em Táfnis, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Pegue algumas pedras grandes e, aos olhos dos homens de Judá, enterre-as no barro do pavimento à entrada do palácio do faraó, em Táfnis. Então, diga-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Mandarei chamar Nabucodonosor, rei da Babilônia, o meu servo, e ele colocará o seu trono sobre essas pedras que enterrei e estenderá a sua tenda real sobre elas. Ele virá e atacará o Egito, trará a morte aos destinados à morte, o cativeiro aos destinados ao cativeiro, e a espada aos destinados a morrer à espada. Ele incendiará os templos dos deuses do Egito, os queimará e os levará cativos. Como um pastor tira os piolhos do seu manto, assim ele tirará os piolhos do Egito e sairá em paz. Ele despedaçará as colunas do templo do sol no Egito e incendiará os templos dos deuses do Egito. Jeremias 44. A desgraça causada pela idolatria. Esta é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Táfnis, Mênfis e na região de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas por causa do mal que fizeram. Seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia eu lhes enviei meus servos, os profetas, que disseram: Não façam essa abominação detestável. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Não se converteram de sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Por isso o meu furor foi derramado e queimou as cidades de Judá e as ruas de Jerusalém, tornando-as na ruína desolada que são hoje. Assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: Por que trazer uma desgraça tão grande sobre si mesmos, eliminando de Judá homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, sem deixar remanescente algum? Por que vocês provocam a minha ira com o que fazem, queimando incenso a outros deuses no Egito, onde vocês vieram residir? Vocês se destruirão a si mesmo e se tornarão objeto de desprezo e afronta entre todas as nações da terra. Acaso vocês se esqueceram da impiedade cometida por seus antepassados, pelos reis de Judá e as mulheres deles, e da impiedade cometida por vocês e suas mulheres na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Até hoje não se humilharam nem mostraram reverência,
e não têm seguido a minha lei e os decretos que coloquei diante de vocês e dos seus antepassados. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: estou decidido a trazer desgraça sobre vocês e a destruir todo o Judá. Tomarei o remanescente de Judá, que decidiu partir e residir no Egito, e todos morrerão no Egito. Cairão pela espada ou pela fome, desde o menor até o maior, morrerão pela espada ou pela fome. Eles se tornarão objeto de maldição e de pavor, de desprezo e de afronta. Castigarei aqueles que vivem no Egito com a guerra, a fome e a peste, como castiguei Jerusalém. Ninguém dentre o remanescente de Judá que for morar no Egito escapará ou sobreviverá para voltar à terra de Judá, para a qual anseiam voltar e nela anseiam viver. Nenhum voltará, exceto uns poucos fugitivos. Então todos os homens que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a outros deuses, e todas as mulheres que estavam presentes em grande número, e todo o povo que morava no Egito e na região de Patros, disseram a Jeremias: nós não daremos atenção à mensagem que você nos apresenta em nome do Senhor. É certo que faremos tudo o que dissemos que faríamos. Queimaremos incenso à Rainha dos Céus e derramaremos ofertas de bebidas para ela, tal como fazíamos nós e nossos antepassados, nossos reis e nossos líderes, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Naquela época tínhamos fartura de comida, éramos prósperos e nada sofríamos. Mas desde que paramos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de derramar ofertas de bebida a ela, nada temos tido e temos perecido pela espada e pela fome. E as mulheres acrescentaram: quando queimávamos incenso à Rainha dos Céus e derramávamos ofertas de bebidas para ela, será que era sem o consentimento de nossos maridos que fazíamos bolos na forma da imagem dela e derramávamos as ofertas de bebidas? Então Jeremias disse a todo o povo, tanto aos homens como às mulheres que estavam respondendo a ele: e o Senhor não se lembra ele do incenso queimado nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém por vocês e por seus antepassados, seus reis e seus líderes, e pelo povo da terra? Será que ele não pensa nisso? Quando o Senhor não pôde mais suportar a impiedade e as práticas repugnantes de vocês, a terra de vocês ficou devastada e desolada, tornou-se objeto de maldição e ficou desabitada, como se vê no dia de hoje. Foi porque vocês queimaram incenso e pecaram contra o Senhor e não obedeceram à sua palavra, nem seguiram a sua lei, os seus decretos e os seus testemunhos, que esta desgraça caiu sobre vocês, como se vê no dia de hoje. Disse então Jeremias a todo o povo, inclusive às mulheres: ouçam a palavra do Senhor, todos vocês, judeus que estão no Egito. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram: certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e derramar ofertas de bebidas à Rainha dos Céus. Prossigam, façam o que prometeram, cumpram os seus votos, mas ouçam a palavra do Senhor. Todos vocês, judeus que vivem no Egito, eu juro pelo meu grande nome, diz o Senhor, que em todo o Egito ninguém de Judá voltará a invocar o meu nome ou a jurar pela vida do soberano, o Senhor. Vigiarei sobre eles para trazer-lhes a desgraça e não o bem. Os judeus do Egito perecerão pela espada e pela fome, até que sejam todos destruídos. Serão poucos os que escaparão da espada e voltarão do Egito para a terra de Judá. Então todo o remanescente de Judá que veio residir no Egito saberá qual é a palavra que se realiza, a minha ou a deles. Este será o sinal para vocês de que os castigarei neste lugar, declara o Senhor. E então vocês ficarão sabendo que as minhas ameaças de trazer-lhes desgraça certamente se realizarão. Assim diz o Senhor: entregarei o faraó Ofra,
rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos que desejam tirar-lhes a vida, assim como entreguei Zedequias, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o inimigo que desejava tirar a vida dele. E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje. E ali no capítulo 41, né, a gente vê a concretização, vamos dizer assim, da morte de Gedalias, né? Mas essa morte de Gedalias tem muita coisa envolvida. A primeira é que teve essa cobiça pelo governo, né? Porque Gedalias não tinha sangue real e quem tinha sangue real era esse Ismael. Então Ismael olhava assim e falava: Poxa, quem deveria estar governando Judá sou eu, né? E aí ele foi mandado ali pelo rei dos Amonitas, Baalis, para matar Gedalias. E Joanã já havia avisado ele. A gente leu isso em capítulos anteriores. E só que daí Gedalias não acreditou nele, né? Deixou. E aí acontece que o que Joanã tinha falado aconteceu, né? E aí Joanã vai para matar Ismael. Por quê? Ismael também deixou o povo aprisionado. Ele era povo do povo dele, povo de Judá ali, os pobres remanescentes de Judá. Só que ele estava aprisionando para levar para o rei de Amon, lá para a terra dos Amonitas. E aí Joanã vai para libertar aquele povo, né? E quando ele consegue libertar, ele não consegue matar Ismael, né? E nessa ele leva o povo para fugir para o Egito. E nessa fuga, né, ele leva por conta que ele estava com medo dos babilônios, né, de Nabucodonosor pegar e falar assim, olha, já que mataram ali Gedalias, eu vou matar todo mundo. Então, com esse receio, não com receio assim em si de Ismael, né, mas com receio do que podia acontecer com o rei ali da Babilônia, né, com eles. Então, por isso que eles pegam para fugir ali para o Egito. E daí no capítulo 42 a gente continua lendo sobre essa fuga do Egito, né? Então é isso que a senhora falou, é legal da gente entender que o povo estava com medo, porque após a morte de Gedalias ter acontecido pelo vamos dizer assim, um revolucionário que era israelita, que foi esse Ismael, o povo falou, gente, eu não sei o que né, o pessoal da Babilônia vai fazer com a gente. Pode ser que eles decidam realmente matar todo mundo, porque falou, se eu deixei uma pessoa de confiança e foram lá e matou, o que que vai acontecer? Eu vou deixar outro, vão lá e vão matar. Então, tipo, daqui a pouco vão levantar aí revolucionários, né? Então, tipo assim, nesse medo, né, que Joanã tinha, ele falou, olha, é melhor a gente fugir para o Egito. Só que é legal também que eles têm um pouco de consciência e pedem para Jeremias. Sabiam que Jeremias era um grande profeta. Sabiam que o que Jeremias tinha profetizado sobre Jerusalém, sobre Judá, de fato aconteceu. E daí eles pedem, Jeremias, peça para o seu Deus, né? Isso que é uma das falas que eu acho muito legal, que o povo fala assim, Jeremias, ore para o seu Deus e veja, né, o que, que ele fala sobre isso. E Jeremias responde, eu vou orar para o Deus de vocês. Ou seja, tipo, é o mesmo Deus, gente. O meu Deus é o Deus de vocês, né? E ele fala, eu vou orar e vou ver, consultar com Deus, né? O que que ele vai falar sobre isso. E outra coisa que eu acho muito bacana é esse tempo, gente. Às vezes a gente ora, né, achando que Deus vai responder imediatamente, né? Tipo assim, Deus, eu preciso de uma resposta, preciso de uma resposta. E aqui fala que foram 10 dias, né? No versículo 7 fala, 10 dias depois o Senhor dirigiu a palavra a Jeremias. Então, tipo, imagina o desespero que o povo tava, né? A gente tem que, não é que, nossa, o povo tava lá tranquilo, tomando aguinha de coco. Não, eles estavam com medo do pessoal da Babilônia logo descobrirem o que aconteceu e vir, né, atrás deles. E daí fala que foi 10 dias depois, Deus fala com Jeremias e fala, né, a resposta é muito clara, fala tipo, fiquem, porque o povo, né, o rei da Babilônia terá misericórdia de vocês. A ira que eu tinha sobre vocês já passou. E tipo assim, Deus fala de uma forma assim, isso está acontecendo não é porque o rei da Babilônia quer que aconteça. Isso está acontecendo porque eu quero que aconteça. O rei da Babilônia e a Babilônia são meus servos. E da mesma forma que agora eu tenho misericórdia com vocês, o rei da Babilônia também vai ter.
Então fiquem nesta terra, né? E nessa terra vocês vão crescer, vocês vão proliferar, vocês vão ter aí abundância, mas não fuja para o Egito, porque Deus também conheceu o coração deles, né? E fala assim: se vocês forem para o Egito, a peste, a guerra, tudo vai perseguir vocês. E não é tipo assim uma. É legal da gente entender, não é tipo assim uma. Ameaça, É né? isso, não era uma ameaça falando, olha, se vocês forem, isso vai acontecer. Mas o fato do povo ir demonstrava já que o povo não estava confiando em Deus, que realmente ainda não era Deus a primícia daquele povo. Não era realmente ali um amor a Deus. Era tipo meio que, ó, vamos consultar a Deus, mas a gente ainda sabe as decisões corretas a ser tomadas, né? Então, É, tipo, seria tipo aqueles que oram sabendo o que deseja, né? Mas quando o direcionamento não vem conforme a gente quer, né? Ah, não, isso daí tá errado. Porque eu queria era isso aqui. Então, isso leva a gente olhar também é muito o nós, né? Nós hoje em dia desejamos que muita coisa seja de tal forma. E quando não acontece, é complicado, né? Porque você não consegue ter esse discernimento de entender que não é como nós desejamos, mas sim como Deus deseja, né? E a gente precisa se aquebrantar principalmente o nosso ego, o nosso orgulho, para falar assim: tá bom, Deus, é do seu jeito, faz a sua vontade, né? se move muito pelo aquilo que a gente vê. Parece que na nossa cabeça, né? E aqui, tipo, vendo o povo ali de Jerusalém, o remanescente de Jerusalém, é tipo assim, meu, tá claro, o povo da Babilônia é gigantesco, Vai vir eles nos são matar. bravos, a gente acabou aí, né, matando Gedalias, eles vão vir, isso é nítido, né? E mesmo que Deus fale algo contrário, parece que não, tipo assim, esse é o óbvio porque eu tô vendo isso, e eu sei que lá no Egito nada disso está acontecendo. Lá é uma terra segura. Então vamos para lá. Então, tipo assim, muitas das vezes a gente acaba se movendo não pelo que o Espírito Santo nos diz, porque muitas vezes o Espírito Santo nos diz no sentido contrário, né, do que aquilo que é óbvio, né? Então, tipo assim, esse óbvio a gente precisa tomar cuidado, né? Porque tem muitas coisas que a gente às vezes enche os nossos olhos e fala, não, é isso, né? Tipo assim, é igual olhar e falar assim, meu, o Egito tá seguro, tá tudo certo lá, vamos para lá, né? Lá nós teremos segurança. Parece que enche os olhos isso, né? Então a gente ter esse conhecimento, né, de realmente quando buscar Deus, estar de coração aberto, ouvido aberto, né, olhos, visões espirituais abertas para seguir o que Deus fala, né, mesmo que isso seja contrário ao que seja o óbvio, né? Tanto é que depois, né, no capítulo 43, ele já fala ali, né, tanto Azarias, Joanã e todos os homens ali respondem para Jeremias já no versículo 2: você está mentindo. O Senhor nosso Deus não mandou dizer que não fôssemos residir no Egito. É igual que a gente acabou de comentar, eles desejavam isso, só queriam uma confirmação do que eles estavam desejando e não um direcionamento do Senhor. Então, tem essa grande diferença, né? Então, daí ele coloca ali, ó, mas é Baruque, filho de Nerias, que o está instigando contra nós, para que sejamos entregues nas mãos dos babilônios, a fim de que nos matem ou nos levem para o exílio da Babilônia. Então, eles tinham até uma justificativa para ter tido essa resposta. Então não era assim só, ah, tá, mas por que o Senhor quer que fiquemos aqui? Não, você está mentindo e isso daí foi instigado por fulano e se a gente ficar vai acontecer isso, isso, isso. Então eles já tinham tudo certo. Seria aquele assim, para que você está me consultando, sendo que você já sabe o que você vai fazer e por que você vai fazer? Então, chega a ser até uma burrice, né? Mas daí, o que acontece? Eles vão, né? A Joanã, todos os comandantes do exército, leva o povo para a terra do Egito. E ali, quando eles estão na terra do Egito, o Senhor leva também Jeremias para essa terra. E ele faz algo ali que até nos chama a atenção, né? Ele pega pedras e coloca bem na entrada ali do faraó. E quando ele coloca aquelas pedras, ele pede para falar para todos os homens. Chama assim, tipo, vem você, vem você, vem você. Eu vou dizer o que o Senhor vai estar falando. Assim ele vai fazer.
o rei da Babilônia, que você, vamos dizer assim, né? Que vocês estavam fugindo lá para não ficar em Judá, ele vai vir aqui, porque ele é meu servo. Ele não é porque ele quer dominar. Vamos dizer assim, o Egito estava tranquilinho, mas ele vai ser atacado porque vocês vieram até aqui, né? E aí ele vai estender o seu trono, né? Até coloca ali, sobre essas pedras vai estar o trono do rei da Babilônia. E aí ele vai dominar, ele vai incendiar ali. Então seria assim, olha, não adiantou vocês fugirem. Eu falei para vocês ficarem lá que não ia acontecer isso que vocês estavam desejando. Agora vai acontecer isso que vocês estavam desejando, porque vocês me desobedeceram e quem é meu servo, vamos dizer assim, vai me obedecer e ele vai vir aqui atacar vocês. E daí nós vamos para o capítulo 44, né? Que é o finalzinho ali que fala sobre essa desgraça causada pela idolatria, né? E o 44, ele, ao meu ver, assim, ele é autoexplicativo. A gente vê que é uma narrativa ali que vai se encaixando perfeitamente. Mas, assim, em resumo, o que a gente pode ver? O povo se instalou de fato, né, no Egito, e Deus fala até, né, através de Jeremias, fala: por que que vocês trouxeram essa desgraça para vocês mesmos, né? Eu não consigo entender isso. Tipo assim, eu avisei vocês para vocês não virem. E por que que vocês ainda, né, vieram? Vocês viram que o povo de vocês tudo passou, né? E todo o povo de Israel, depois foi o povo de Judá ali, o povo de Jerusalém, o tempo inteiro, né? Tipo, Deus usou Jeremias para profetizar e as coisas aconteceram. E agora, tipo, Jeremias profetiza novamente, né? Fala o que vai acontecer e vocês seguem outros caminhos. É como, tipo assim, olha, ó, levantei a mão e estou assumindo que eu quero a desgraça sobre a minha vida. É tipo isso, né? Então, tipo, Deus está questionando isso, né? E Jeremias também fala, né, sobre entra, né, começa a falar sobre essa idolatria, fala o tempo inteiro vocês estão idolatrando essa rainha dos céus, né, fala bastante sobre essa parte da rainha dos céus, né, e Eles fala, fizeram até juramento para ela, né? e como isso entristece o coração de Deus, né, e a resposta deles me chama muita atenção, né, porque daí a resposta deles é assim, uai, por que que a gente vai parar, né, por que que a gente vai parar de acender incenso se quando nós acendíamos incenso, nós tínhamos comida em abundância, nós éramos prósperos, né? Nós tínhamos tudo, a nossa vida era maravilhosa e era quando a gente estava acendendo, né, esse incenso. E é legal da gente entender essa visão que o povo tinha, né? Tipo assim, eles não conseguem entender que a desgraça começou desse momento para frente, né? Tipo assim, eles tinham realmente comida, eles tinham ali prosperidade, eles cresciam na terra de Israel, era um povo muito abençoado e guardado por Deus, e a partir do momento que eles começam a aumentar essa idolatria, até eles falam, né? Nossos reis, nossos líderes, nossos antepassados, todos idolatravam a rainha dos céus. E isso a gente viu que começa depois ali do reinado de Salomão. Então, meu, até o reinado de Salomão tudo era de ouro, era um dos maiores impérios que tinha no mundo inteiro. E se as coisas ruins, né, o deslanche, começa a partir do reinado de Salomão, até tipo assim, ali quando começa Jeroboão, começa essa idolatria a outros deuses, é dali em diante que começa, né, a arruinar as coisas, por que que eu vou continuar fazendo isso? Mas era essa a visão que eles tinham. Então é quando você pega o bonde andando e acha que é aquilo ali que você está fazendo que está fazendo o bonde vir desde lá do antes, né, dos seus antes antepassados, vamos dizer assim, né? E daí eles falam, não, e a gente vai continuar fazendo isso, né? E daí Jeremias responde, então ali no versículo 20 já pega, né, a resposta de Jeremias tentando passar essa visão, né, que a gente está compartilhando. Gente, vocês eram prósperos e tinham comida porque o povo antes de vocês não fazia o que você está fazendo. O povo que está fazendo o que vocês estão fazendo está agora no exílio. Então, abre essa visão, tenha essa visão mais ampla, né? Tira essas escamas dos olhos de vocês. Mas era tipo assim, era quase como fala, né? Jeremias estava ali dando murro em ponta de faca, porque o povo não conseguia ter essa visão. Para eles, eles tinham que adorar os outros deuses, né, para poder conseguir voltar a ter a vida que eles queriam, ter a vida com segurança, ter a vida sem passar fome.
né? E Jeremias estava mostrando totalmente ao contrário, e ainda por sinal, ele fala: olha, haverá um sinal que eu estou falando a verdade. Então, ali já no versículo 29, e ele fala: este será o sinal. Deus diz, né? Entregarei o faraó Ofra, rei do Egito, nas mãos dos seus inimigos que desejam tirar-lhe a vida, assim como entreguei Zedequias. Então, tipo assim, vocês acham que o Egito é seguro? Vocês vão ver que eu entregarei o faraó, né? Aqui o faraó, vamos dizer, é o rei do Egito, né? O faraó Ofra nas mãos do rei da Babilônia. E vocês vão ver que o tempo inteiro eu estou falando a verdade, eu estou aqui lutando por vocês, né? E a gente vai ver então também que o tempo inteiro, e isso é legal de falar, que vai ter poucos fugitivos, uns remanescentes, vamos dizer assim, gente, já era um remanescente pequeno de Jerusalém. Agora Deus está Vai falando, diminuir mais vai ainda. ter só um pouquinho do pouquinho que vai ser alguns que vão fugir do Egito quando vê esse povo, né, chegando, vão fugir e vão ser realmente os remanescentes aí que vão ficar em Jerusalém. Exatamente. Então aqui dá para a gente entender também, né, e pedir para que Deus, né, o Espírito Santo, nos conceda essas visões abertas, que nos conceda sabedoria do alto, e muitas vezes a gente realmente é ignorante, né, em olhar só o que está acontecendo hoje, sem poder analisar o todo, né, o que um dia já foi glória na tua vida. E às vezes a gente foca tanto na desgraça, foca tanto em como está, né, hoje em dia, sem olhar quanto de glória que você já viveu, quanto de livramento, assim, o que você está vivendo hoje, né, é graças ao Senhor, né, mas o que você já foi liberto, né, e você focar nisso, nossa, eu já passei, já superei isso, então isso aqui é pouco, eu vou melhorar, eu vou avançar, né, porque às vezes a gente se perde nas nossas desculpas, se perde muitas vezes nas nossas resmungações, né? Então a gente precisa vigiar muito isso e aprender a ter mais fé no Senhor, né? Aprender a tomar posse realmente do reino, né? Foi o que a gente falou no vídeo, né, do Ouvintes da Fé, né, sobre filho pródigo. É a gente entender que a gente já é herdeiro, já é filho do Senhor, né? Que essas coisas que não são do Senhor não faz parte da tua vida. Abra a tua boca e declare, né? Veja coisas melhores para você e tenha mais paz durante o processo, né? Que muitas coisas melhoram. Eu espero que tenha feito sentido para vocês aí. Já te convido para curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar seu sininho para estar conosco nos próximos episódios que a gente vai estar compartilhando com vocês. O próximo a gente não vai continuar Jeremias, nós vamos ler Obadias 1, Salmos 82 e Salmos 83. Então já te esperamos no próximo episódio, tá bom? Beijo e tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!